Obrigada. Então, já está gravando. Gente, boa noite novamente a todas as pessoas que estão aqui conosco. Mais uma semana, né? Acho que a gente já está na 12ª ou 13ª semana do curso. Ontem nós tivemos uma atividade presencial, uma oficina sobre o teatro do oprimido, muito interessante, no Centro de Educação. As pessoas que não puderam participar, fiquem tranquilas, nós vamos... as bolsistas do curso já estão fazendo a edição do material, então, em breve, a gente vai estar disponibilizando no nosso ambiente virtual, tá certo? Lá no AvaProEx, para que vocês possam acompanhar um pouco, e o professor Iorge também vai estar disponibilizando alguns textos de referência, alguns materiais com os quais ele trabalhou ontem, para que quem não pôde estar presencialmente acompanhe de forma assíncrona essa atividade. Queria agora, então, dar início à noite de hoje, primeiro agradecendo enormemente a professora, vou chamar professora também, Daniela, que você também é professora, Pode, né? sim. A professora, escritora, militante, Daniela Bonafé, que veio nos prestigiar. Nós temos, né, o prazer, a possibilidade de prestigiar nesta noite, falando um pouco a respeito da sua trajetória enquanto escritora, professora, formadora, e especificamente dessa obra, Rosas de Chumbo, né, saída do forno, para que a gente possa conversar um pouco mais e conhecer. Então, eu queria agradecer muito, Daniela, o seu aceite, a disponibilidade. Eu sei que tem uma agenda extremamente apertada e não foi fácil, né, encontrar esse espacinho para a gente. Então, a gente queria agradecer e começar agradecendo bastante. Eu vou fazer uma breve apresentação, a gente já estava aqui no cafezinho há algum tempo. A Daniela Bonafé é professora, formadora, né, também formadora de professores. A Daniela é escritora, tem um conjunto já com outras obras de literatura publicadas, finalistas e ganhadoras de prêmios literários, e mais recentemente, então, lançou essa obra Rosas de Chumbo, sobre a qual a gente vai discutir um pouco essa noite, e que muito nos chamou a atenção pelo formato, pela forma e por toda a criatividade presente nessa obra, que nasce de um tema tão denso, sensível, né? É difícil muitas vezes de ser abordado, como a gente vem discutindo aqui ao longo dessas semanas, que é justamente a ditadura militar brasileira, partindo de memórias de mulheres, mulheres que foram vítimas da ditadura, e que a Daniela, então, traz à tona essas memórias, mas a partir de um formato específico e a partir da construção narrativa específica que ela vai, então, discutir um pouco com a gente na noite de hoje. Nós estávamos aqui combinando, antes de iniciarmos essa sessão, qual seria o formato, né, de participação. Vocês sabem que isso tem se alterado um pouco a depender de cada mediador, de cada mediadora. E nós combinamos que a Daniela vai fazer falas em bloco e abre, então, para a gente conversar um pouco mais, trazer perguntas, comentários sobre aquele bloco específico, tá? De modo que a gente não precisa esperar até o final da fala para poder fazer as nossas intervenções. Vocês podem colocar no chat, mas também podem abrir o microfone, se inscrevendo, fiquem muito à vontade, conforme a gente já vem fazendo ao longo dessas semanas. Tá bem? Então, sem mais delongas, Daniela, muito obrigada, seja muitíssimo bem-vinda, e nós passamos, então, a palavra a você, e esperamos ter uma noite incrível. Obrigada. Obrigada, Aline, pelo convite, por me receber aqui. Quero agradecer ao professor Alessandro, que a pessoa que entrou em contato comigo, agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa obra. Eu fiquei muito feliz porque eu sou professora e há mais de 23 anos na educação básica, nunca saí do chão da sala de aula. Desses 23 anos, 18 deles quase foram na educação pública. Os últimos 6 anos é que eu também estou na rede particular de ensino. Então, eu sei o quanto é importante esse tipo de formação para nós, docentes, e o quanto esse assunto é fundamental, especialmente para quem trabalha com anos finais da educação básica e no ensino médio.
Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou entre colegas de trabalho e eu me sinto assim muito confortável em dividir não só as questões relacionadas ao livro, mas também as demandas que a gente tem a nível pedagógico e como esse livro também pode ser, de certa forma, bem aproveitado, se assim for o desejo, né, para trabalhar esse tema com os estudantes e as estudantes. Então, quero muito agradecer a oportunidade. Como a Aline já me apresentou rapidinho, acho que você pode passar, Aline, para o próximo slide, só para eu comentar que eu fiz uma apresentação muito focada na literatura, né? Mas como aqui estamos entre professores, eu acho que vale a pena dizer que eu sou professora de arte, então, estou muito conectada com todos os componentes, porque trabalho através de projetos desde que eu me conheço como professora, tanto no estado, quanto na prefeitura, quanto nessa rede particular. Já lecionei em todos os níveis de ensino, então já lecionei para ensino médio, fundamental 1, fundamental 2, já trabalhei na EMEI, já trabalhei com os antigos supletivos, né? Educação de jovens e adultos. Faço formação de professores dentro da rede municipal aqui na cidade. Então, eu acho que tem uma boa experiência para compartilhar quando a gente tiver que falar sobre esses materiais didático-pedagógicos ou então propostas pedagógicas para trabalhar a partir desse tema. E aí pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu último livro, Rosas de Chumbo. É o meu 10º livro e é o meu primeiro romance. E ele é um romance que eu chamo de romance literário e histórico. Ele não é um romance de entretenimento, não é uma história como uma novela, né? Ele é um romance literário baseado em fatos reais. Então, utilizei a pesquisa de uma história real que aconteceu no nosso país para, a partir dessa pesquisa de fatos reais, trazer uma realidade misturada à ficção do romance. Então, ele foi lançado ano passado, em 2025, por uma editora bastante interessante aqui de São Paulo, chamada Toma aí um Poema. É uma editora coordenada só por mulheres e que é muito focada na diversidade, e por isso me senti muito confortável de entregar esse original para eles, porque é um original todinho sobre mulheres e feito por mulheres. A revisão, a orelha, o prefácio, o pós-fácio, a diagramação, a capa, e aí eu quis uma editora que também tivesse esse mesmo engajamento. E ele é um livro, como a Aline comentou aqui, que tem um formato diferente. Porque ao invés dele ser um romance tradicional, em que a gente entende uma história com um começo, meio e fim, que tem um personagem central e toda uma narrativa construída em torno desse personagem, o Rosas de Chumbo, a gente fala que ele é um romance híbrido. E por que que ele é um romance híbrido? Porque ele não usa apenas um gênero textual, que é o gênero literatura romance, durante a narrativa. Ele é um romance que se constrói a partir de diversas possibilidades literárias. Então, ele tem partes em crônica, ele tem partes em poesia, ele tem partes em letra de música, tem parte do romance que é no formato romance mesmo, tem partes que são em teatro, então a gente tem uma narrativa com diálogos e, por exemplo, comandos para cenas. A gente tem cartas dentro do livro. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse romance é uma narrativa chamada híbrida, que é aquela que lança a mão de diversos recursos literários para compor a sua estrutura. Além disso, ele é um romance que possui o que eu chamo de bricolagens. Então, as bricolagens são
excertos de outros autores, excertos de textos da pesquisa da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, de tomos, tem excertos de atestado de óbito, ele tem pedaços de poemas de outras pessoas. E a partir desses excertos eu faço um diálogo. Então o romance, ele se dá numa bricolagem com esses excertos, dialogando com outras pessoas que trazem informações sobre o período da ditadura, numa narrativa híbrida. Então, depois, ao longo da apresentação, eu trouxe uns trechinhos para a gente ver como que é fisicamente o livro. Porque quando a gente faz a leitura, às vezes, assim, só lendo, sem mostrar a imagem, a pessoa não entende como que é isso na página, como que isso se dá na narrativa mesmo, construída no físico do livro. Então, eu coloquei até umas imagens para a gente ver como que isso acontece. E ele é um livro que vai tratar sobre o período da ditadura, de 1964 a 1983. Então, ele tem um percurso cronológico que segue os anos da ditadura, e ele tem um recorte, que é mulheres torturadas e assassinadas durante esse período. Então, é um livro que vai falar das que não estão mais entre nós. Ele vai usar a memória através da pesquisa de arquivo como base para a construção da narrativa. Então, eu acho que isso dá um panorama de como que é esse livro, para a gente ter uma ideia da nossa conversa de hoje, né? Para a gente começar assim. E aí, pode passar para a próxima página, por favor, Aline? Eu queria trazer um pouco. Vocês me desculpem, a apresentação ela está um pouquinho distorcida porque a gente teve que trazer para um novo formato de PowerPoint, mas vai ser compartilhado com vocês um PDF e ele vai estar integral, direitinho esteticamente. Eu falo isso porque eu, como professora de arte, né, gente, a louca da estética. Mas então, primeiro eu preciso trazer o contexto que me fez escrever esse livro. Eu acho muito importante a gente entender de um autor por que ele deseja falar sobre algumas coisas, né? Por que alguns incômodos são maiores do que outros? O que faz um escritor passar anos sentado numa cadeira, estudando e pesquisando um tema para escrever um livro, né? Então, a ditadura militar, ela não é uma coisa, ela não é um período que eu vivi. Eu nasci em 1981. Então, eu era muito criança quando tudo isso estava acabando. Então, eu não posso dizer para vocês que eu tive uma experiência de vida real que me fez escrever sobre isso. Eu tive a minha primeira experiência com o tema da ditadura foi dentro do ambiente escolar, dentro da escola. Uma professora de história e um outro professor de história, a professora Cristiane e o professor Edson, professores que na minha juventude trouxeram esse tema pela primeira vez na minha vida para eu escutar. Porque minha família, especialmente, nunca falou disso. Mesmo meus pais tendo vivido em São Paulo, num contexto de ditadura, eles nunca falaram isso comigo durante a minha juventude. Não era um tema que era dito para mim. Minha mãe, ela morou numa parte de São Paulo que ela falava que era roça, então uma parte muito distante do centro, em que tinha plantação, em que tinha pequenas fazendas, e ela era uma mulher que trabalhava numa cooperativa, né, uma jovem de 12 anos que trabalhava numa cooperativa, filha de uma família bastante pobre. Então, ela esteve muito afastada do contexto da ditadura aqui em São Paulo, que se dava a repressão muito focada no centro, né? Na parte mais urbana da cidade. Então, minha mãe não teve contato com isso. E o meu pai, também de uma família extremamente
vulnerabilizada, numa época em que as mulheres não se separavam, então ele era filho da minha avó que se separou, que vivia violência dentro de casa, uma operária de fábrica, engajada com movimentos sociais, mas também muito distante dessa parte urbana da cidade. Então, eles não viveram o contexto da ditadura, e nunca trouxeram para mim nada sobre o tema. Então, eu não vou dizer para vocês que eu escrevi o livro a partir de uma experiência pessoal ou de um desejo de conhecer minha própria história, minha própria memória, no sentido da minha vida individual. Mas quando esses professores de história trouxeram esse tema para mim na minha juventude, eu fiquei incomodada. Me incomodou ninguém falar sobre aquilo na minha família, eu ouvi sobre isso na escola. E eu fazer perguntas em casa e não receber respostas. Tipo, não sei, não vivi. O que é isso, Daniela? Não sabemos direito. Não aconteceu com a gente, né? Ficou ali, sabe aquela pulga atrás da orelha? Ficou uma pulga atrás da minha orelha. Bom, o fato é que eu decidi seguir um caminho da educação, né? Eu fui estudar teatro e decidi ser professora de arte e de teatro e muito engajada com a educação freiriana, muito ligada aos movimentos sociais aqui em São Paulo, muito militante da educação em direitos humanos por conta dessa formação freiriana que eu tive. E aí eu entro na rede pública para trabalhar e passo a ser uma militante dessa educação pública aqui na cidade, muito voltada a uma educação integral, pautada pelos direitos humanos. E aí, por conta disso, eu me envolvi na educação pública em ações relacionadas aos direitos humanos. Então, eu fiz colóquios sobre ditadura militar para os alunos dentro das escolas, com pessoas que a gente chamava para fazer esses colóquios. Então, colóquios sobre povos originários, colóquios sobre Holocausto. Então, era muito amiga dos professores de história, porque a gente tinha os mesmos pensamentos, e aí a gente organizava essas atividades dentro da escola. Então, a ditadura ela vai passando pela minha vida de professora, vamos dizer assim, como uma pauta que eu trago para trabalhar com os estudantes e depois fazer desdobramentos na área da arte. Então, esse tema ele está na minha vida, na vida de professora. Mas aquela pulga atrás da orelha sobre ditadura estava lá desde a juventude. Bom, e a vida foi passando e eu tinha vontade de estudar um pouco sobre isso mais profundamente, para escrever com mais propriedade sobre o tema, mas eu nunca me sentia pronta. Eu sempre achava que faltava alguma coisa. O professor é um pouco assim, nunca acha que está pronto. Sempre que está fazendo um curso a mais, não, porque eu preciso de mais isso, de mais aquilo, então sempre assim. E aí eu fui acompanhando como cidadã, além de professora, esse contexto que eu coloquei aí na tela de um recrudescimento da extrema-direita no nosso país e de pautas muito reacionárias, que estavam impactando diretamente o meu trabalho como professora, os meus estudantes, o que eles traziam para a gente dialogar dentro da sala de aula, o que eles esperavam da arte, os questionamentos que eu recebia sobre isso, especialmente no ensino médio. Bom, aí chegou esse momento que eu acho que foi um divisor de águas, né, no nosso país, do nosso governo Bolsonaro. E quando o Bolsonaro assume o poder, a gente está nesse momento de pandemia, que é um momento de extrema vulnerabilização de todos os cidadãos, né, no país. Eu acompanho pessoas muito próximas que cresceram comigo, familiares, grandes amigos, tendo uma mudança comportamental visível. Talvez antes eu não me desse conta, eu estivesse de olhos fechados para isso. Talvez o governo Bolsonaro tenha de fato aberto portas para que as pessoas se sentissem à vontade para
falar de seus preconceitos e as suas barbaridades. O fato é que pessoas muito próximas, primos, amigos, tios, começaram a trazer discursos extremamente conservadores. E vocês sabem, vários viveram isso, né? Nos grupos da família, rachas nos grupos da família, as pessoas não conseguiam conversar. Foi bem difícil, né? E isso foi mais um incômodo. Eu não conseguia acreditar que pessoas da minha idade, que cresceram comigo, tivessem solicitando, pedindo a volta da ditadura militar. Eu vi familiares indo na frente do quartel, de verde e amarelo, em passeatas, amigos fazendo isso. Bom, fora as questões sociais que isso envolveu, o distanciamento, né, que a gente faz essas pessoas e tudo mais, isso me trouxe uma necessidade, uma urgência. Uma urgência, eu precisava escrever sobre isso. De uma maneira quase que pedagógica. Que eu dissesse para as pessoas: olha, isso que você está pedindo, o retorno da ditadura, isso é uma barbárie. Olha, você tem certeza do que você está falando? Você já leu sobre isso de verdade? Com olhos atentos. Mas não assim as fake news, as estatísticas, não. Você já leu algo com coração mesmo, sim? Então tinha essa coisa dentro de mim. Bom, e aí então, essas minhas inquietações como professora, essas minhas inquietações como cidadã, se juntaram às minhas inquietações como escritora. De me desafiar a escrever um romance, porque eu sempre fui uma poeta, eu sempre fui da palavra curta, da palavra concisa, da imagem que se revela num poema e não de uma história que se revela num romance, né, que é um filme. Eu sempre fui do menos, de lapidar a palavra até ela ficar perfeita e ela se dá, assim, em 3 versos a minha ideia. E aí eu falei: não, acho que eu tenho que escrever um romance. Eu quero fazer um romance que tenha esse pano de fundo da ditadura. Eu preciso falar sobre isso porque está me incomodando demais. E eu falo que eu sou uma escritora que escreve os incômodos, as coisas que me deixam inquieta. Aquilo que eu não consigo compreender, eu faço da minha escrita um lugar para compreender melhor isso, esses fenômenos, essas coisas. Bom, e aí eu comecei a escrever, a escrever não, eu comecei a esboçar um plano de ideias. E fui vendo nesse meu plano de ideias que me incomodava o fato dos meus estudantes saberem pouco sobre o período da ditadura. Porque por mais que a gente fizesse esses colóquios, essas aulas que a gente fazia na prefeitura e no estado, é como se eles sempre estivessem pairando sobre o tema. Nunca entrava profundamente, sabe, naquilo. A vivência parecia muito distante, sendo que não era tanto tempo assim de distância. E então tinha uma alienação um pouco sobre o tema, né? E a gente também estava acompanhando, nesse mesmo período, uma crescente na violência novamente contra as mulheres, que eu acho que está chegando em índices alarmantes agora, mas que veio numa crescente desde a pandemia, especialmente porque as pessoas estavam dentro de casa e foi quando a violência doméstica explodiu de fato, inclusive os abusos contra crianças e adolescentes, né? Bom, então tinha todo esse contexto. E tinha essas bricolagens, essas leituras que está aí do outro lado do slide, de pessoas que eu sempre li muito e que eu gostava muito e que conversavam muito com as minhas inquietações. Poetas, romancistas, pessoas que faziam biografia, eu lia, né, historiadores, filósofos. Pode passar, Aline. Então imagina que eu estou vivendo com essa miscelânea lá dentro de mim e eu falo: ok, vou começar a escrever, então eu preciso aprofundar na pesquisa, porque eu não quero escrever um romance. Quando eu decido escrever um romance, eu não quero escrever um romance superficial, esse romance de entretenimento. Eu quero um romance visceral, que fale a partir da verdade. Porque aquela pulga atrás da orelha, lá da adolescência, me inquietava dizendo: procure verdades. Então, eu comecei um trabalho de pesquisa que durou 9, 10 meses, mais ou menos, nos documentos da Comissão Nacional da Verdade,
que estão disponíveis para qualquer cidadão ler na internet, a partir da iniciativa de Dilma Rousseff, né, para coordenação da Comissão Nacional da Verdade, e também nos arquivos do Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, antigo DOPS. Então, eu tinha esses arquivos físicos para eu consultar no DOPS, e tinha esses arquivos digitais nos tomos da Comissão Nacional da Verdade para aprofundar a pesquisa. E eu, displicentemente, fiz um plano. Um plano assim, gente, ele era incrível, meu plano. Eu pensei assim, não, tudo bem, eu vou ler, em 3 meses eu já li tudo. Escritora, né? Faz aqueles planos mirabolantes. Em 3 meses eu já pesquisei tudo, eu já li tudo, até o final do ano eu já escrevi, já lancei, pronto, tá tudo bem. Bom, e claro que esse plano veio por água abaixo na primeira leitura que eu fiz. Primeiro, porque os documentos da Comissão Nacional da Verdade são insuportáveis. Por diversos motivos, gente. Eles são densos, de linguagem difícil, aquela linguagem do direito, porque são processos, são autos, então você se cansa, eles são densos, eles têm todo um aparato acadêmico que você precisa ficar decifrando o tempo inteiro, né? Além disso, uma página contradiz a outra o tempo inteiro. Uma verdade estabelecida numa página é logo em seguida colocada em xeque por uma outra notícia e logo em seguida contestada por outra parte do auto. E depois tem um boletim médico que desmente aquilo. Então, assim, essa comissão da verdade, ela tem muitas mentiras para chegar na verdade. Então, imagina isso. Está lendo um monte de documentos difíceis que contêm muitas facetas de verdades e mentiras, numa linguagem super difícil que desumaniza as pessoas que estão ali sendo ditas, especialmente as vítimas. E aí eu vi também, pessoal, que era imenso, eram muitos tomos. Eu precisaria dedicar a minha vida toda a essa leitura para escrever qualquer coisa. Eu falei, gente, isso não é um trabalho de 3 meses, isso é um trabalho de 30 anos. Eu vou ter que ler isso daqui por 30 anos, escrever por 30 anos, porque não é possível, é muita coisa. E aí eu resolvi fazer um recorte. Então, esse recorte, eu pensei, eu sou uma mulher, sempre escrevi sobre mulheres, como escritora, desde que estou escrevendo na vida, eu escrevo sobre mulheres. Então eu falei, eu acho que eu tenho que escrever sobre as mulheres que estão nesses tomos. Vou fazer um recorte, vai ser sobre mulheres. Vou escrever sobre as mulheres torturadas e assassinadas, aquelas que não têm voz, porque as sobreviventes, elas têm voz ainda. E elas vão falar do seu lugar e nada melhor do que elas para falar delas. Não é meu esse lugar. Mas dessas mortas que tiveram suas vozes silenciadas, essas eu posso trazer, porque essas não podem mais dizer com suas próprias vozes. Alguém precisa dar voz para elas. Então, eu vou tomar esse lugar de porta-voz. Então, eu vou fazer um recorte de mulheres torturadas e assassinadas durante a ditadura. E por que 50? Porque foram 50 as que eu consegui listadas com o maior número de informações, porque tem umas que você não encontra nada, elas são um número, um fragmento de nome, um fragmento de profissão. Foram 50 as que eu encontrei mais material para poder compor uma narrativa. Porque toda narrativa ficcional ela se baseia em imagens. O leitor, cada coisa que ele lê num livro, ele precisa ler criando imagens na cabeça dele, ele precisa ver essa história acontecer. E para um escritor fazer uma história acontecer em imagens, ele precisa ter criado.
essas imagens. E para eu criar essas imagens, a partir da realidade, eu precisava de indícios, eu não queria inventar. Eu queria que tivesse bases reais, para eu inventar sobre as bases reais. Então, eu precisava de vestígios, de fragmentos dessas mulheres. Então, o meu processo de pesquisa, gente, foi assim, eu falo que ele também foi uma bricolagem. Eu abri uma pasta no Drive e eu fui colocando tudo que eu encontrava dessas mulheres: foto, texto, pedaço de biografia, notícia, reportagem, imagem que eu achava que tinha a ver com ela, e quem era esse namorado, e a cara do filho, e não sei o que. E eu fui fazendo uma espécie de mosaico com todas essas mulheres. E isso durou, então, 9 meses. Bom, gente, o fato é que também era insuportável pelo conteúdo. É muito difícil a gente se propor a ler a barbárie. É um exercício de. Nossa, gente, é um exercício de você se debruçar sobre uma fenda da história que ninguém foi lá se debruçar e sai de tudo de lá, sabe? Todos os medos, todos os nossos horrores, tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer ouvir, tudo aquilo que a gente não quer sentir está nesses documentos da Comissão Nacional da Verdade. Todo o impensável, todo o inimaginável, todo o horror, tudo aquilo que você acha que não é possível acontecer, aconteceu e está ali. Então, foi um processo muito duro de pesquisa, que envolveu, assim, todas as minhas sensibilidades. E talvez por eu ser artista, por natureza, me comovi extremamente, a ponto de passar mal fisicamente com as coisas que eu lia, de tão insuportável que era. E eu ficava sempre me perguntando: quem vai ler isso? Por que isso está disponível, meu Deus? Só pessoas realmente legistas, pessoas do direito, historiadores que vão, por algum motivo, ler isso. Nenhum cidadão deseja ler esse tipo de arquivo. E eu ficava me perguntando como eu posso fazer isso ficar mais palatável para o leitor, para alguém que precisa saber do assunto, mas ele precisa conseguir suportar, ele precisa ser tocado de uma forma assim muito íntima, sem dificuldade, sem barreiras e sem ficar tão pesado a ponto de você fechar o livro e não desejar abrir nunca mais. Então, essa pergunta dentro de mim, ela foi fundamental para eu conseguir escrever o livro. Porque eu pensei em desistir inúmeras vezes. Eu pensei em abandonar o projeto inúmeras vezes. Eu me lembro de uma das histórias que eu estava lendo, que eu li a história e eu li chorando, eu terminei chorando, eu passei a semana chorando, aquela mulher não saía da minha cabeça, eu não sabia o que eu fazia com aquilo que eu tinha lido. Sabe, quando você se vê em posse de uma informação, de uma nova informação e você não sabe o que fazer com aquilo de tão terrível que é. Você leva para o seu sono, você leva para o seu trabalho, você está jantando com seus filhos, você está pensando naquilo. É uma coisa assim surreal. E eu lembro que num desses dias que eu estava muito triste, chorando, tentando escrever uma parte do livro, a minha filha na época estava com 11 anos. Ela virou para mim e falou: "Mãe, o que você está chorando aí?" Eu falei: "Filha, porque está muito difícil escrever esse livro, eu acho que eu vou desistir", falei para ela. Porque ela é muito parceira, sabe? Ela sempre quis ler minhas coisas. Falei: "Acho que eu vou desistir, filha, eu não tenho condição de continuar escrevendo isso". E ela falou: "Mãe, você não pode desistir. Ninguém nunca falou na escola disso. Lá na minha escola eles não falaram das mulheres mãe na ditadura. A gente não sabe, minhas amigas não sabem nada disso. Se você não escrever, como a gente vai saber?" E isso ficou na minha cabeça. Eu falei: "Meu Deus, né?
Os jovens não sabem desse jeito, os jovens que eu leciono não sabem desse jeito, minha filha também não sabe. Meu Deus, o livro pode ser bom para isso. E toda vez que eu pensava nisso, eu seguia escrevendo mais um pouquinho. Então eu digo que foi um trabalho muito duro mesmo. Fiquei muito dilacerada. E eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou uma outra pessoa depois da escrita de Rosas de Chumbo, para além do que o livro está reverberando, né, para mim como escritora, ai que legal. Não, assim, intimamente, como mulher, eu perceber as histórias dessas mulheres me mudou. Eu como cidadã, perceber a luta dessas mulheres me mudou. Eu como artista, perceber essas artistas que existiam entre essas mulheres me mudou. Eu como mãe, mulheres grávidas que foram assassinadas, isso me mudou. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, muito grande. E aí eu queria fazer uma pausa, se tem alguém que precisa perguntar alguma coisa sobre pesquisa, ou se eu sigo adiante. Pessoal, fiquem à vontade. Vocês podem colocar no chat, vocês podem abrir o microfone também. Você também, tá, Aline? Se você quiser fazer Tá. qualquer pergunta, você fica à vontade. Eu anotei algumas perguntas aqui. Eu não sei se é a hora, se é agora ou se eu ouço um pouco mais. Tá. Artemilson levantou a mão. Pois não, professor Artemilson. Boa noite, professora. Boa noite, Aline e demais companheiros e companheiras que estão participando desse encontro. Boa Professora, noite. você fala um pouco atrás que você deteve-se unicamente na documentação escrita. Eu creio que eu entendi isso porque você fala que, por exemplo, você não foi atrás, ou não sei, é essa a minha pergunta. Você foi procurar alguma sobrevivente, por exemplo, para cotejar, digamos assim, narrativas no seu processo de pesquisa? Artemilson, eu procurei uma militante aqui de São Paulo, vocês devem conhecê-la, a Melinha Teles. Ela é aqui da cidade, ela tem mais de 80 anos. Ela foi uma mulher que acompanhou um pouco a trajetória do meu livro. Ela escreveu o pós-fácil do meu livro. Eu a procurei como uma sobrevivente porque ela conheceu diversas dessas mulheres que foram torturadas e assassinadas, das quais eu estava falando. Ela conheceu como amiga, como mulher de luta que estava junto, que inclusive abrigou algumas delas. Então eu a procurei para passar para ela o meu original. Eu queria que ela lesse e visse o que ela poderia contribuir. Qualquer coisa seria contribuição. Apenas a leitura dela já seria incrível eu ter. E ela leu o livro, ela gostou muito. E ela escreveu o pós-fácil do meu livro. Esse pós-fácil, ele é grande, gente. Ele tem mais ou menos 20 páginas de escrita dela. O texto dela chama Rosas de Chumbo Molhadas de Sangue e Lágrimas. E ela faz, eu vou ler uma epígrafe que ela faz, tá? Ela escreveu assim: As minhas companheiras que nunca mais verei. Tiveram suas vidas ceifadas, muitas delas antes de chegarem aos 30 anos de idade. Foram assassinadas e muitas têm seus corpos insepultos até os dias de hoje por lutarem por liberdade, justiça social e pela democracia. Elas muito contribuíram para que no Brasil houvesse uma história digna a ser contada. E ela começa esse pós-fácil falando de cada uma das mulheres que ela conheceu, trazendo memória real. Diferente do meu livro, que mistura a memória real com a ficção, porque essas mulheres não puderam falar. Então, tudo que eu tenho de falas no meu livro são falas da ficção. Todo o contexto que eu trago para a vida dessa mulher é de ficção, porque eu tento humanizar essas mulheres para elas saírem dessa ideia de estatística, elas só são um atestado de óbito. O nome delas só existe no atestado de óbito, e não era esse o meu desejo. Então, no meu livro, elas têm sonhos, elas namoram com os companheiros delas, elas têm os filhos, elas conversam com a mãe, elas têm suas vidas, né? E a Amelinha faz essa leitura e traz, por exemplo, o pós-fácil. Durante
o processo de pesquisa, eu não procurei nenhuma sobrevivente. Só a Melinha. Eu trabalhei só com arquivo. Quando o original estava pronto e que eu mandei para a Melinha e que ela viu, e que eu comecei a divulgar de pouquinho no Instagram, estou terminando Rosas de Chumbo, Romance da Ditadura, li um texto no sarau, alguma coisa, eu comecei a ser procurada por algumas pessoas. Essas pessoas começaram a me procurar no Instagram, no meu Facebook, eu deixo o meu telefone celular, né, disponível no meu Instagram, tudo, porque sou uma pessoa que quer o contato com as pessoas, né, e elas passaram a me procurar. Então, eu fui procurada por alguns familiares de algumas pessoas. Fui procurada, inclusive, por um familiar de uma das mulheres que não foi assassinada. Foi uma sobrevivente, que já está muito idosa agora, e falou, por que você não falou da minha tia? Eu falei, porque ela não morreu. Eu só falei das que morreram, não estou falando das mulheres vivas ainda. Então, foi muito interessante, mas eu não usei nenhuma entrevista e nenhum relato, vamos dizer assim. Usei só a pesquisa de arquivo, de acervo mesmo. Daniela, eu tenho duas perguntas. Tem uma que eu queria, tem uma outra que eu vou deixar para o final, mas tem outras duas agora. Tá. Uma é em relação à própria identidade dessas mulheres, né? Você trabalha com um acervo público, então está disponível, Exato. qualquer pessoa pode ter acesso. Mas mesmo assim, você enfrentou algum tipo de tensionamento por parte de familiares ou outras pessoas, porque você parte de dados que estão ali e cria uma ficção a partir do que está ali presente, que poderia ser, mesmo que fosse um documentário ou qualquer outro gênero, isso poderia estar presente, mas você faz isso intencionalmente. Você teve algum tipo de tensão em função disso, de trazer, de fato, os nomes reais das pessoas, trabalhar com essa identidade que está ali pública para todo mundo, mas construir a partir dessas identidades? Até agora não, Aline. Até agora, todos os feedbacks que eu recebi, todas as falas que foram trazidas para mim, foram de contentamento, de se sentirem honrados, né? Porque o livro, ele é meio que uma femenagem mesmo, né? Ele traz uma ideia de humanizar essas mulheres e dar uma voz a elas que elas não tiveram. Então, eu também fui muito sensível e delicada, eu acho, ao trazer essa ficção. Eu fui muito cuidadosa com os dados que estavam disponíveis, mesmo sendo públicos, né? Então, esses dados, inclusive eu referencio da onde eu retiro esses dados. Então, o livro, apesar de ser um romance, tem notas de rodapé com a disponibilização de arquivos consultados. E eu lembro que a editora até me perguntou, nossa, Dani, mas a gente nunca viu um romance assim, você está referenciando excerto? Eu falo, claro, porque eu estou fazendo uma bricolagem com documentos reais e livros de outras pessoas, eu preciso fazer as citações adequadas, mesmo sendo uma ficção, porque ele tem um pé na memória. E a memória, ela é coletiva, mas ela também é individual. A gente não pode apagar essas pessoas e dizer que tudo é de todos, de repente. Como assim? Tem histórias, né, de vida ali. Então, eu fui bastante cuidadosa e fiz, inclusive, todas as citações, sabe? Eu acho importante para quem usa o livro como pesquisador também. Eu quero saber mais dessa mulher. Deixa eu ir nesse link e ver o que inspirou a escrita desse trecho do livro. Deixa eu ver o que está lá nesse tomo. Nossa, aqui tem a citação desse livro do Hélio Gaspari. Deixa eu ver o que está nessa página, nessa parte, sabe? Outra questão, Daniela, é em relação a forma mesmo como você constrói a imagem de cada mulher, né? Porque algumas têm fotografias, outras não têm tantas fotografias, tem um acervo que é mais limitado. E aí você iniciou dizendo para a gente que você criou essas pastas e colocou lá todas as informações. Sim. E aí você foi fazendo isso, você foi construindo uma imagem, uma visão sobre cada mulher individualmente, uma de cada vez. Você
trouxe isso Exato. junto? Como é que foi esse processo criativo? Que eu fiquei muito curiosa, né? Quando acompanhando o caso da Natália e de outras mulheres, como é que você chega àquela imagem? Porque muitas vezes o que a gente tem é muito pouco. Eu tiro, assim, a gente tem uma experiência aqui na universidade, por exemplo, com um estudante, o José Silton, que até a Samara, que está aqui na sala, tem pesquisado sobre, e tem 2 fotografias que a gente consegue. Né? E já tem um outro estudante que tem mais fotografias, mas tem uma visão quase de herói também, que também é algo tenso, porque é um homem, né? Outra vez a gente estava numa entrevista com uma companheira militante também, que foi companheira dele um determinado período, e ela disse assim, olha, o que me incomoda é que o Emanuel virou um herói, mas o Emanuel era um homem antes de tudo. Ele, enquanto militante, era um homem, ele chorava, ele tinha dor, ele sentia, ele errava, ele não era o herói, né? E ela vai trazendo, então, essas tensões pra gente, ela desse lugar de quem estava ali ao lado. Mas acaba que a gente, sobretudo nesse formato de construção, e que você precisa tecer uma narrativa e construir ali a ficção a partir daqueles dados, eu fiquei muito curiosa para entender como é que você chega à elaboração, né, dessas imagens de cada uma dessas mulheres, né? Algumas mulheres, a imagem se deu pela foto. Outras se deu pelo atestado de óbito, por exemplo. Não tinha uma foto, mas a causa, a morte e o que foi encontrado, por exemplo, pelo legista era, vou dar um exemplo, né? Uma marca de punhal em forma de lua no peito. Tava isso no atestado de óbito, na parte do legista, né? Na descrição de como viu o corpo. Então, isso, por exemplo, era um dado. Ter uma marca de lua de punhal no meio do peito. Isso vai para o meu texto. A outra foi encontrada num barril, morta num barril, com o feto aos seus pés. Ela estava grávida. E aí, eu não tenho foto dela grávida, mas ela estava grávida, ela tem um bebê. Então, eu fui reconstruindo esses pedaços. Da outra, eu soube assim, que ela foi viajar para não sei onde, ela tinha passagem em viagem, não sei onde, não sei onde, não sei onde, um monte de viagem, mas eu não encontrava muitas imagens dela, e eu queria uma narrativa que fizesse com que e ela tinha um apego com as malas, né? Porque ela, todas as vezes tinha problema com as malas. Então eu faço uma parte do romance em que a mala fala sobre ela. A mala fala sobre ela, que era sua mãe. A mala se sente filha dessa mulher. E uma parte do romance é a mala falando. E como a mala viu ela viajando, sofrendo tortura, tá? Porque essa mala tá em todos os lugares. Então, assim, cada uma delas eu fui construindo a partir de um repertório que eu consegui. E esse que é o barato também, né, de ser escritor, que você vai conseguindo juntar tudo isso e transformar tudo isso num texto, numa poesia, numa cena. Então, assim, ou então, numa outra, o corpo foi encontrado às margens do rio tal. Aí eu penso, onde é esse rio? Deixa eu ver um mapa, deixa eu ver. Essa daqui, tem-se notícias que ficou 1 ano perdida no Araguaia, em alguma parte da floresta. Gente, 1 ano perdida na floresta? Saiu com a roupa do corpo? Como é isso? Ela tem 1 ano perdida na floresta sozinha com a roupa do corpo. Gente, eu tenho que trazer essa mulher da mata. Essa mulher tá na mata, na minha história, pronto, eu já vejo ela dentro da mata. 1 ano vivendo escondida. E aí começa a pensar sobre isso. Como eu vou achar coisas dela escondida? Então, eu vou atrás, deixa eu ver se eu tenho mais relatos dela escondida, gente que viu ela por último. Então, foi uma coisa, assim, muito maluca. Cada uma foi construída a partir de uma coisa. Teve uma que era atriz. E aí tinha várias, assim, notícias dos espetáculos que ela fazia. Então, tinha ela em cena, tinha ela conversando com outros atores. Então, eu pude fazer a peça de teatro que eu escrevi para ela, como se ela estivesse fazendo um monólogo da vida dela. Então, foi muito legal, assim, porque cada uma me trazia uma coisa. E eu fui conversando com essas informações que chegavam até mim, através da pesquisa. Entendeu? Então, praticamente, você vai buscando esses rastros e... Exato, em cada uma delas.
em cada uma delas. Então, a pesquisa desses vestígios que eu falo. É como se fosse uma arqueologia, sabe? Você fica lá tirando poeira até que você encontra um negócio. É tipo isso. Ok, a Kaline parabeniza, né? Diz que achou a ideia incrível. Ela diz que é professora também, né? E que às vezes tem esse anseio de escrever um livro, mas acha que não consegue, que é impossível. E eu acho que até esse movimento também aproxima, né? E demonstra para as pessoas que é possível ir burilando esses desejos É. e tornando-os mais concretos. A Vamos gente passar também para o próximo encontra. slide, então? Vamos. Bora. Então tá. Aqui, gente, eu trouxe as imagens dessas 50 mulheres. Temos algumas que não estão aí, né? Vocês vão ver que não totaliza 50, totaliza menos. Eu deixei ali umas fotinhos com uma interrogação, porque a gente tem mulheres que não tem nenhuma imagem, conforme você falou. A gente não tem nenhum rastro, nenhuma foto, mesmo assim, dentro desses documentos do DOPS e tal, a gente não tem foto. E aí, pode passar. Pode passar. Aqui eu deixei, porque como esse arquivo também vai ficar, né, no curso, eu acho que pode ser lido posteriormente. Mas eu trago 4 momentos que eu acho importante a gente falar do livro. Então, eu pensei numa literatura como esse gesto de memória, uma literatura construída a partir da memória individual e coletiva, em que a gente usa o passado como uma ferramenta para entendimento do presente e que aponte caminhos para futuros mais humanos. Porque a gente não pode esquecer nossa história, nosso passado, porque é isso que faz a gente caminhar o que a gente está caminhando e decidir que outros caminhos a gente vai fazer. Eu acredito muito nisso. Então, quando essas mulheres viram estatística e passam a habitar só esses atestados, esses tomos da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, é como se fosse um apagamento. É como se tivesse uma pedra em cima dessa história. Porque tudo bem, tá lá, mas elas viraram só esse número, esse nome apagado que ninguém mais fala. E tem uma coisa que eu acho que é legal eu falar, que não tem muito a ver, mas tem a ver. Quem já perdeu um ente querido sente isso. Todo mundo pode já ter perdido um pai, uma mãe, um filho. Eu perdi uma filha. Toda vez que a gente perde alguém para a morte, esse nome dessa pessoa só é falado de novo quando a gente decide de verdade falar sobre ele. Você não liga mais para esse nome, você não bate mais um telefone, você não fala mais com essa pessoa presencialmente. Ela passa a desabitar as conversas se ela não é lembrada. Concorda? Se a gente não toma de novo as lembranças dessa pessoa, se a gente não traz ela com aquele olhar do saudoso, da memória, ela desaparece. Então, eu vejo isso porque eu perdi uma filha muito pequena. Foi super traumático para a família. E ninguém mais falava o nome dela. E ninguém fala até hoje o nome dela. Eu não tenho oportunidade de falar o nome da minha filha, mas eu não quero que ela seja esquecida. Isso me ensinou que essas mulheres precisam ser ditas. Me ensinou que todo mundo que morreu precisa ser dito para continuar vivendo na nossa memória. Quando a gente não diz o nome, quando a gente não fala daquela história, mesmo que tenha sido muito curta, ela não se presentifica mais, ela não existe mais. Porque a gente existe pela linguagem. Eu acredito nisso. A gente existe porque a gente fala, porque a gente escreve, porque a gente se comunica. A gente existe na linguagem. Se a gente não presentifica mais uma pessoa através da história dela e do nome dela, ela desaparece. E aí, como é que é isso? Esses nomes só estão lá num livro fechado, num tomo, dentro de um lugar que ninguém nunca mais vai ler. Como assim? Ninguém nunca mais vai saber quem é a Maria Regina Marcondes Pinto? Ninguém nunca mais vai saber quem é a Pauline, a Ranúzia, a Lúcia Maria de Souza? Como assim? Por que que a gente vai deixar elas desaparecerem? Né? Por quê? Se a gente pode fazer com que elas fiquem. Então, o primeiro propósito
do meu livro é que ele fosse um livro que convocasse a ausência para se transformar em presença permanente. Que toda vez que alguém abrir esse livro, essa pessoa se presentifique na nossa história, na nossa vida, na vida daquela pessoa que está lendo. E que ela perceba que aquilo ali tem, apesar de ser uma ficção, sim, tem 2 pés dentro da realidade, sabe? Então pode passar esse slide, mas esse tema, ele é fundamental. E aí, eu deixei um trechinho do livro. Então, essa daí, pessoal, é, por exemplo, um trecho do romance dedicado a Marilena Vilas Boas Pinto, em que a gente tem ela falando antes de morrer, como se fosse sua última fala, seu último momento antes de viver. Então, eu peguei as informações de que ela morreu com tiro, de que ela foi encontrada numa sala onde tinha uma bacia sem água, só tinha essa bacia, em que ela foi morta distante da bacia, com as informações de que ela cursou a universidade, de que ela tinha pai, de que ela tinha mãe, de que ela namorou com o Mário, um outro cara que também estava vivendo esse momento da ditadura e que era considerado guerrilheiro como ela. Ela ocupou uma cama, né, de que a gente chama cama de campanha, porque tinha vestígios do sangue dela nessa cama. E ela foi extremamente torturada, a pauladas. Então, imagina que eu pego tudo isso, que é terrível, eu tenho que transformar numa coisa que faça parte de um romance, que traga uma narrativa, que seja sensível e que mostre pra gente o quanto a tortura não é legal, né, gente? Olha, gente, não é legal, né? Não é legal, sabe? Não é legal você pedir isso lá na frente do quartel, né? Então, é isso que eu vou fazendo no livro. Então, aí tem um trecho do romance que tá no formato de relato desta morta. Então, a gente fala que é parte do realismo fantástico, né? Então, pode passar. Essa é a capa do livro, ficou belíssima, que é da editora da Jéssica Jankowski. E aí essa polifonia pode passar e essas formas híbridas de escrita. E por que o livro é polifônico? Porque cada mulher aparece de um jeito. Cada mulher quer se dizer de um jeito. Para mim, como escritora, eu não consegui traduzir cada uma delas numa sequência linear literária. Tem uma linearidade cronológica, mas não tem uma linearidade literária porque elas eram múltiplas. E eu percebi que quando eu deixava o livro híbrido, eu humanizava ainda mais essas mulheres, porque elas estavam conectadas com a linguagem que eu escolhi para aquele trecho que falava delas. Então, se eu vou falar da atriz, vai ser numa peça de teatro. Se eu vou falar da estudante de química, eu vou fazer um poema com os elementos da química e essa mulher. E se eu soube que ela escreveu uma carta para a irmã, essa outra, então eu vou fazer uma carta. Então, a polifonia, que está muito marcada nessa forma híbrida, ela potencializa o desejo de humanização dessas mulheres. Cada uma delas encontra uma voz, cada voz à sua maneira. Então, o livro é construído pensando nessas vozes, né, múltiplas. Pode passar. Uma outra coisa, então aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem uma bricolagem completa. Tudo que está em itálico nesse texto, por exemplo, é de um livro do Brecht. Tudo que está conversando com esse Brecht, que não está em itálico, é aquilo que eu escrevi. E por que Brecht? Porque a Eleni era uma atriz que morreu na época em que ela estava fazendo
uma peça do Brecht, a Ópera dos Três Vinténs. E aí eu fui ler os pedaços dessa ópera que eu já tinha lido na faculdade, reli, fui ler pedaços do Brecht, li pedaços, e eu achei esses pedaços fantásticos para conversar com aquilo que eu tinha na minha cabeça para a história da Eleni. E aí vocês estão vendo que tem ali mesmo embaixo, tá vendo? A citação do livro, eu trago, da onde eu usei. E então o livro ele é assim, ele é todo híbrido mesmo. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é sobre a memória. A nossa memória, e eu pesquisei muito sobre memória, né? A nossa memória, ela se faz de lembranças e de ausências, de esquecimentos, de lapsos, de espaços que não tem nada, que ficou um vazio porque você esqueceu. E essa brincadeira que eu faço no livro, de trazer espaços propositais, uma configuração diferente na página, muitas vezes, lacunas no texto, essa fragmentação do texto, isso conversa com a ideia da nossa memória, tanto individual quanto coletiva. A ideia era fazer o livro de memória se parecer fisicamente com o que a gente acha que é a memória. Esse espaço sem tempo, sabe? Sem muito. Você tá vivendo hoje, mas você lembra de um negócio de ontem, aí você esqueceu o nome de uma pessoa, e você lembra de um compromisso de amanhã, é tudo ao mesmo tempo na sua cabeça, né? Então o livro tem um pouco também essa visualidade, tá? Pode passar. Aqui, por exemplo, nesse texto para Ranúzia, a gente tem um trecho que está na parte superior, que é um trecho de um outro escritor falando sobre a Ranúzia a partir de um trecho de conversa dela com o Laurildo, que foi um colega, né? E aí, eu vou ler esse trecho, eu gosto bastante, ele é curtinho, e a gente vai falar um pouco do poema, né? Então, para Ranúzia Alves Rodrigues, em fins de 1970, ela me chama com discrição e diz estar partindo para a luta armada. Tem certeza, Ranúzia, que este é o caminho? Sim, Laurildo, não há outro. Esta ditadura só será exterminada na bala. Tu não queres ir comigo? Não, Ranúzia, não tenho coragem, não. Mas, companheiro, a gente adquire na luta. Não, amiga, prefiro atuar como médico. Foi este nosso último encontro. Então, a gente tem um depoimento, né, do Laurildo contando como foi essa conversa através de um outro escritor. E aí eu trago um poema que conversa com Ranúzia. Vou ler o poema e depois a gente fala da conversa. Uma pedra, dura, fincada na terra, uma pedra. Pedra pobre, agreste, de contorno rude. Uma pedra dói? A filha da pedra, dada. Pedra de proteção. Perna pedra, braço pedra, pedra grito. A coragem de ser pedra chutada, rolando pelo chão. Suja, uma pedra muda, uma pedra luta, a pedra na bota. Pedra lisa na chuva chora. Rosto de pedra com 4 tiros. Uma pedra não morre. A Ranúzia, essa mulher pedra porque ela era considerada a mais forte guerrilheira do seu destacamento. Aquela que não era derrubada por nada. Que sabia carregar uma arma como um homem. Essa era a descrição. Pobre, nordestina, considerada feia. Sem maquiagem, cabelo mal cuidado, de acordo com relatos.
Uma mulher forte no corpo, ossos largos. Ela precisou dar a filha dela antes de ir para o destacamento. Ela deu para proteger a filha, porque ela não queria que a filha morresse. Então ela deu a filha dela para alguém cuidar. Tudo nela era duro. Ela era invencível. Ela foi a última do destacamento a ser morta. Ela foi chutada, muito chutada durante as torturas. Perdeu todos os dentes da boca. E aí, a cena descrita é que o militar pisa com a bota na garganta dela para esganá-la. Mas ele prefere matar ela com 4 tiros na cara. Como eu vou dizer tudo isso? E aí eu penso. E aí eu me lembrei desse trecho que eu tinha lido sobre ela, que ela fala: a coragem a gente adquire na luta. Só vamos. Ela era essa mulher. Ela não tinha medo. Ou tinha, mas ela ia. Vai com medo mesmo, né? Então, cada trecho, né, do livro está muito ligado à história de cada uma dessas mulheres. Talvez o leitor que não tenha essa reunião que a gente está tendo não entenda todas as referências, mas ele sente, por outros lugares da sua experiência de leitor, o que eu trago. Se ele quiser saber mais, ele vai procurar ali embaixo nas descrições, sabe? Podemos passar. Bom, e aí tem o tempo. Eu não sabia se eu fazia esse livro ser cronológico ou não. E eu decidi que sim. Que seria muito importante a gente entender que tem capítulos que são muito longos, porque muitas morreram. Então, ele está dividido por anos da ditadura. Então, tem anos, 1972, que é gigante. 1964 tem 2 páginas. E isso depende também da gente ter esse olhar, né, histórico da linha do tempo, do AI-5, de perceber, né, tudo que estava acontecendo na época, cada um daqueles que estavam, né, cada um dos militares que estavam à frente em determinados momentos, de como eles atuavam e de como isso resultava no povo e na luta contra a ditadura. Então, a gente tem anos longos e anos menores durante o livro. E o livro, ele estava já organizado cronologicamente, quando eu conversando com uma historiadora amiga que fez o prefácio, ela falou: Dani, seu livro tá tão bom, por que você não põe umas notícias da época? Falei: nossa, legal, né? Deixa eu pensar sobre isso. E eu pensei muito sobre isso. E aí, gente, me deu um insight, que era o seguinte, né? Essas mulheres todas desaparecidas sem história. Ninguém falava disso em nenhum lugar. Toda vez que aparecia uma notícia no jornal, dessas que eu encontrava, era terrorista morta, não sei o quê, né? E o que tinha nos jornais? Fui pesquisar, né? Quais eram as grandes manchetes? E aí, gente, eu fiz no livro a seguinte brincadeira. Cada capítulo, não sei se vai dar para ver, né? Cada capítulo tem a data assim, ó. Não dá para ver. Mas depois eu mostro. Cada capítulo tem a data, que é isso que vocês estão vendo aqui na fotinho da apresentação. Tem a data, o ano, e do lado tem uma notícia de jornal que abre o capítulo. E é muito legal porque eu escolhi notícias daquelas que deixavam o povo ensandecido. Na narrativa que todo mundo quer ver e ouvir. E em seguida vem as páginas em branco dessas mulheres que ninguém sabia e que não apareciam em nenhum lugar. E essa brincadeira no livro proposital de trazer o que está sendo visto e o que de fato está acontecendo
traz ainda mais essa história de que várias pessoas não viveram a ditadura, como meus pais, como diversas pessoas que só viam as pequenas notícias, as grandes manchetes no jornal, na rádio, né? Que eram os meios que a gente tinha ali em 1960, 1970. Antes da chegada da televisão, né, sensacional nas famílias e tal, que era um artigo de luxo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, de 1964. Brigitte Bardot, essa é uma chamada, tá, gente, do jornal. Brigitte Bardot, famosa atriz francesa, chega ao Rio de Janeiro para passar o verão no balneário de Búzios, causando grande alvoroço na cidade e chamando a atenção da imprensa nacional e internacional. Todo mundo está preocupado com a Brigitte Bardot. Não tem ninguém preocupado com o que está acontecendo com o movimento na ditadura. Ou então, morre a famosa atriz Leila Diniz, aos 27 anos, no auge de sua carreira, num acidente aéreo grave que choca nosso país, causando grande comoção. Conhecida por defender amor livre e liberdade de expressão, torna-se símbolo da revolução feminista. Ou então, o Boeing 707 da Varig, que parte do Rio de Janeiro rumo a Paris e é obrigado a fazer um pouso forçado devido a um incêndio por conta de uma ponta de cigarro descartada no lixo do banheiro. Dos 134 passageiros, 122 morrem por asfixia. Isso é uma comoção nacional. Todo mundo chorando 122 mortos, mas a gente tem milhares morrendo a tiros e torturados. Mas o que importa são os 122 do Boeing 707. Então eu faço essa brincadeira do tempo como uma montagem. Pode passar. E essa justaposição, então, ela fica super potente no livro. Essa justaposição do que é real e não dito, do que é escolhido ser dito. E aí, gente, vem aquela velha história que a gente já sabe mais do que todo mundo, que é a disputa por poder no discurso. A disputa do poder do discurso, ela é centenária, milenar, ela sempre esteve, sempre estará. Então, as mídias faziam o seu papel de fazer essa dominação do discurso propositadamente, definindo aquilo que vai ser pautado e aquilo que vai ser invisibilizado. Então, a gente tem aí uma disputa pela narrativa e o meu livro tenta dar uma escancarada nisso. Eu acho importante a gente mostrar como esses discursos eram construídos na época, né? Pode passar, Aline, obrigada. E aí é isso que eu tô trazendo aí para vocês verem, né? Esses trechinhos que eu falei do livro. Então, a Fiat inicia suas atividades com a produção do carro Fiat 147, a grande sensação do momento. Ou então, a primeira telenovela totalmente gravada em cores, que foi um sucesso. Os grandes atores e atrizes da época fazendo locomotivas. E então tem esse jogo aí com a realidade. Desse lado, o que é dito, e desse lado, o que não é dito, o que está invisível, o que passa anos e não é visto, né? Pode passar. E aí, por último, não menos importante, de que o livro Rosas de Chumbo é uma obra estética, é óbvio, porque tem todo um pensamento, né, literário, de escrita, mas também é um ato político. A literatura e toda a arte, né, ela é política por sua natureza, é intrínseco a ela. Não existe nada em arte que seja apolítico, não existe nada na literatura que seja apolítico.
O meio do caminho é um ato político, a omissão é um ato político, estar em cima do muro é um ato político. E isso também para os artistas, para os escritores. Então, o livro ele vai devolver para essas mulheres essas vozes como um ato político de justiça, de resgate, de manutenção de legado, de honra ao passado, de femenagem, o nome que quiserem dar. Mas ele é um livro político, por sua natureza. Pode passar. E aí eu trago, né, as pessoas que trabalharam nos bastidores para esse livro acontecer. A gente tem a Melinha Teles, então tá ali a fotinho dela, que é a pessoa que fez o pós-fácil do meu livro, a Júnia Paixão, que é uma poeta, que fez a orelha, a Monique é a historiadora, que fez a revisão, fez a leitura crítica e o prefácio. Ela é uma historiadora especializada em ditadura militar, então ela trouxe uma grande contribuição para a leitura do livro. E aí a Mabel e a Jéssica, que são da editora Tamanho um Poema, que foram as responsáveis por acreditarem nessa obra, né, e fazer ela de fato tomar o corpo que ela tem hoje. Pode passar. O livro deu muito certo, eu estou muito feliz. Ele tem 1 ano de vida agora. Ele passou por diversos lugares. Ele foi para a Rádio Senado, participei de um podcast. O livro saiu no Le Monde, saiu nos jornais principais. Eu fiz questão de mandar uma cópia para o presidente Lula, para o acervo da Presidência da República. Recebi de volta os agradecimentos numa carta super legal, de que o livro agora faz parte desse acervo e da memória. Ele foi essa semana para o Instituto Vladimir Herzog, aqui em São Paulo, para fazer parte do acervo. Ele está em diversas bibliotecas aqui na cidade, está participando de um clube de leitura chamado Ler Mulher, que tem uma roda para quem quiser se aprofundar na leitura e quiser conhecer mais, gratuita, na última terça-feira desse mês, às 7 horas da noite. A gente vai estar conversando sobre o livro mais profundamente numa roda de leitura. Quem quiser adquirir o livro, ele é vendido na editora Tamanho um Poema, ele é vendido em algumas livrarias aqui em São Paulo, mas está online, sendo vendido na Martins Fontes, e é vendido diretamente comigo. Eu mando autografado pelo correio, com dedicatória. Eu acho que é um livro bacana, que merece ser lido. Eu não gosto de ficar vendendo muito meu peixe, eu não faço isso muito bem, mas eu acho que é um livro que merece, sabe? Pode passar. E aí, isso que está acontecendo agora. Inscrevi ele para alguns prêmios, ele está concorrendo, estou recebendo os feedbacks das pessoas que estão lendo, então está sendo uma felicidade bem grande. Pode passar. E antes da gente entrar nesse bloco, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta de novo. Se a Aline, você quer fazer mais alguma fala, trazer mais alguma coisa antes da gente trazer as ideias para a sala de aula. Uhum. Eu quero sim fazer. Tem uma pergunta, mas a Lore está inscrita também. Ela tinha feito um comentário no chat e eu vi que ela levantou a mão. Tá bom. Boa noite. Parabéns. Noite. Parabéns, Daniela, em relação a essa sua iniciativa de escrever esse livro, que é incrível. Eu não cheguei a ler ainda, mas, de qualquer maneira, pelo que você nos contou agora, eu fiquei muito, muito motivada. Daniela, uma coisa que eu estava vendo em relação à mídia, como você fala, daquela época, ela continua assim, né? Até Sim. hoje. Então, quando a gente vê, por exemplo, o genocídio, né? Foi completamente abandonado, né? Quantas pessoas, né, estão morrendo em Gaza e não se fala mais, né? Então, a gente que vivenciou esse período todo é incrível. Eu lembro naquela época que eu fazia a leitura do Estadão de São Paulo. Sim. E tinha determinadas colunas em que vinha, de vez em quando, uma notícia
de alguém que tinha sido assassinada ou tinha, né, alguma coisa que a gente tinha uma notícia para poder encaminhar para a família. E a dificuldade, eu morava em Porto Alegre, mas eu tinha, quer dizer, meu grupo todo era de Curitiba. E, e aí a dificuldade de comunicar para as famílias, né? Porque era tudo controlado, né? Sim. Então, eu lembro que muitas vezes a gente viajava para Curitiba para daí fazer o contato com alguém, né, que não chamasse muita atenção e tal, para poder avisar alguém que daí fosse avisar a família, né? Uhum. Então, era muito, muito difícil. E eu tinha isso, assim, diariamente lendo o jornal para ficar vendo nas entrelinhas, né, Sim. o que a gente encontrava. E era normalmente na parte das receitas ou na página de agricultura, né, que vinham essas, Aham. né? Só lembrando ainda dessa fase. Você sabe, Lori, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre duas mulheres que eram irmãs, a Alceri e a Valmira, que tiveram suas cartas interceptadas, né? E elas então não conseguiam se corresponder. E aí a irmã mais nova teve que vir para São Paulo para conseguir ter notícias da irmã. E quando ela chega em São Paulo, a irmã dela tinha morrido já. Tipo, na mesma semana. Então ela chega e não encontra a irmã, porque não deu tempo, né? Então, assim, o tempo todo isso tá no livro, sabe? O tempo todo a gente vê essa realidade nas histórias. E você falando isso agora, era isso mesmo. Você tinha que estar ao vivo com as pessoas, não existia outra forma de você comunicar que você não fosse interceptado, mesmo que fosse para você falar qualquer coisa, sabe? Era o medo, né, de falar, porque Exato. a gente sabia que era tudo extremamente controlado, né? Exato. Mas era isso. Eu estava só querendo comentar Obrigada essa por sua situação. fala. Aí eu fico muito motivada a ler o seu livro. Obrigada, Lori. Eu acho que todas nós aqui, né, Todas, né? Eu também esse acho. movimento. E eu acho especialmente as mulheres, né, que foram muito invisibilizadas, né? Eu acho mais ainda, né? É uma coisa Sim. A impressionante. gente tem algumas histórias, né? Como a gente viu da Eunice Paiva, que viraram o filme, que maravilha, mas são muito pontuais. A gente teve algumas que ficaram muito famosas, tipo a do Ângel, porque ela já tinha, né, toda Mas ela já era a famosa, né? visibilidade na época, uma estilista e tudo mais. Mas há, assim, centenas para essas pequenas dezenas, centenas de mulheres que simplesmente ficaram invisíveis mesmo. Invisível. Elas, inclusive, não foram encontradas ainda. A gente ainda está tendo toda essa investigação das valas de Perus e de tantas outras valas clandestinas, com a identificação dessas ossadas, desses corpos. Então, assim, continuamos, né, encontrando esses vestígios. E quantos anos, né? Meu Deus do céu. Exatamente, isso não vai acabar tão cedo, porque a gente não tem ideia, na minha opinião, A de gente tudo que de fato está escondido. A gente viu agora, por exemplo, na entrega, né, dos Atestados de óbito. atestados de óbito, eram 3 gerações, né, que estavam vindo para receber o atestado de óbito. Né? Eu digo, meu Deus do céu, já passaram, né? 3 gerações. É isso mesmo. Né? A gente teve na segunda-feira aqui, Daniela, a entrega dos atestados de óbito retificados. Eu vi da Ana Natália, né? Foram 12 atestados, né, retificados que foram entregues. E em alguns casos a família vinha o irmão, o filho daquele irmão e o neto já. Sim. Então, assim, 3 gerações ali presentes, o que deixa muito claro para mim que o crime não prescreveu, né? O crime continua. Exato. Porque as pessoas seguem desaparecidas ou as causas da morte não foram esclarecidas. Então, são crimes em aberto. Né? E, Aline, a dor também não prescreveu. A gente precisa entender que o trauma é dessa família, claro, mas ele também é um trauma coletivo, né?
Enquanto a gente não lidar com todos esses mortos, a gente não atravessa, de fato, esse trauma coletivo. E essas famílias precisam ficar lidando com essa dor eterna. Então, Isso. assim, é tão desrespeitoso, é profundamente bárbaro. Até porque quando a gente encerra a ditadura, a gente não tem uma ruptura efetiva. E eu penso que eu tenho, nos últimos anos, estudado um pouco, né, mais sobre isso, e fazendo uma comparação agora recente com o caso, com a situação da Argentina, o que a gente vê é que eles tiveram uma política de transição que rompia, Exato. que rompeu. E daí você teve a possibilidade e isso foi importante, isso de foi como isso foi importante, porque saudável. você cria, né, uma memória coletiva mais fortalecida, engajada. As pessoas, em via de regra, elas não questionam se não houve. Exato. Né? Porque estava ali, foi rasgado. Então você termina num ano, logo em seguida você começa os processos. E isso teve todo um peso e um impacto em como a sociedade argentina passou a lidar também com esse processo. O Brasil, ele não fez essa transição, né? Ele resolveu esconder tudo debaixo do tapete, Uma né? anistia negociada, né? Exato, uma anistia negociada. E aí, esse trauma coletivo, ele fica, ele perdura. Ele ainda está. E é por isso, na minha opinião, que a gente tem tanta gente que não consegue, de fato, compreender a dimensão desse trauma. E para essas famílias, esse trauma ele também permanece, essa dor ela segue na vida dessas gerações. A gente tem um neto que está lá recebendo esse atestado, que é capaz de sentir a dor da sua família, da história da sua família, de ter alguém. Como assim, né? Você tem uma pessoa desaparecida por 50 anos. É absurdo, né? Você fica lidando com desaparecimento por 50 anos. E o seu neto tá te perguntando quem foi aquela pessoa, e você conta, e em determinado momento você fala, e aí sumiu. Como assim, né? Então, eu acho que a Argentina é um bom exemplo mesmo. Quando eu fui para a Argentina, tive este privilégio de ir para Buenos Aires, a gente encontra os nomes dessas pessoas, que as eu disse para você calçadas. que a gente precisa dizer esses nomes, a gente encontra nas calçadas, nos azulejos, nas paredes dos lugares onde elas ali tombaram, né? E esses nomes, eles não são esquecidos, eles são ditos, e toda vez que eles são ditos, que eles são lidos, essas pessoas existem. O que a gente fez no nosso país foi não dizer mais esses nomes, não escrever mais sobre eles, e é isso. Quando não existe linguagem, não existe memória. Quando não existe dizer um nome, esse nome desaparece. Essa pessoa deixa de existir. Teve um segundo apagamento. É outro apagamento. E toda vez que a gente faz essa solicitação, né, coletiva, como a gente viu no governo anterior, de retorno da ditadura, é uma nova tentativa de apagamento. As pessoas continuam mantendo suas tentativas de apagamento coletivo e individual. Então é assim muito sério, né? Daniela, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente passar para. Né? Porque está vencendo o nosso horário, né? Obrigada, Aline Lore. de Deus. Lore, Artemilson, muito obrigada pelas participações. E o pessoal foi colocando também no chat. Se tiverem mais perguntas, coloquem que a gente faz um fechamento aqui, tá bom? Mas uma coisa que ficou me inquietando, Daniela, que estava também muito presente lá na Argentina em várias iniciativas de memória, é que são memórias muito dolorosas, são memórias que trazem a dor à tona o tempo inteiro, né? E a gente discutia outro dia aqui, um dos temas é assim, como trabalhar com temas sensíveis em sala de aula, sem que a gente paralise diante do horror. Então, a minha pergunta para pensar junto contigo é justamente isso, assim, tem muito horror, a gente não tem como negar que tem o horror, as memórias trazem isso à tona, não tem como isso nem deve ser camuflado, mas como é que a gente pode, por exemplo, estar trabalhando com essas memórias sem que a gente paralise diante do horror e fique na memória, pela memória, como algo estanque no passado, que não tem conexão com o presente, porque é justamente o oposto do movimento que você está propondo. Exato, a gente precisa fazer um espelhamento e trazer isso para o nosso presente, porque é isso que a Lore falou, as coisas continuam acontecendo.
Gaza, tudo continua acontecendo. E como a gente faz uma reflexão de aprender com esse passado, né, para fazer isso no presente e se transformar. Então eu penso assim, Aline, o meu livro ele tem muita dor mesmo, porque eu não camuflei, né? É claro, eu trouxe na poesia, eu trouxe numa música, eu trouxe numa coisa mais delicada que eu te falei, sensível, para que o leitor não desista do livro. Então eu falo, você lê uma história, você para. Você dá um respiro, toma um café, vai dormir, né? Passa 2 dias, pega de novo, lê mais um pouco. Eu não acho que é um livro que a gente fala de ler numa sentada, sabe? Que a gente fala, eu li esse livro numa sentada. Não, eu não acho que é um livro de ler numa sentada. É um livro que, de fato, é um livro que precisa ser digerido, não tem como. Mas eu tenho esse olhar da professora, esse olhar de fazer isso viver de outra forma dentro da gente, uma forma esperançosa, como dizia Paulo Freire, né, na sua pedagogia do esperançar. Então, eu, como boa freiriana que sou, penso numa transformação que vem, né, da população, do povo, né, o povo aí tomando a frente da sua própria autoeducação a partir da esperança. Então, o meu livro, ele tem dor, mas ele tem muita esperança. É um livro que aponta caminhos para o futuro a partir desse passado que foi duro. E como professora, eu trago essas propostas, essas ideias, né, de propostas pedagógicas, sequências didáticas, projetos interdisciplinares que podem acontecer na sala de aula a partir do livro ou a partir do tema da ditadura. Eu queria que você passasse, porque é só esse slide, mas eu acho que ele traz muita coisa, sabe? Como professor e como artista, né, que sou. Então, eu acho que a gente pode usar o livro ou qualquer outro material que a gente tenha de referência dentro da sala de aula com devidos cuidados. A gente vai fazer uma leitura individual ou uma leitura coletiva, pode ser uma leitura mediada, pode ser uma leitura compartilhada. A gente pode fazer dinâmicas com sorteio de excertos, né, de trechos que você está separando de documentos, de notícias, de livros como o meu, porque eu acho que você precisa ter um repertório bastante grande de material para que isso fique também bastante interessante para os estudantes, especialmente do ensino médio. Diversas fontes de referência são legais, com diversos tipos de texto, de gêneros, né, para esses alunos entenderem que a gente pode falar de um tema de muitas formas e ler sobre isso de muitas formas. A gente também pode trazer as imagens, que eu acho que é super legal, fazer leituras de imagens, não só de fotografias, que eu acho interessante do período, mas, por exemplo, capas de revista da época, as grandes imagens das notícias de jornal. A gente tem alguns jornais disponíveis em acervos online para a gente fazer pesquisa. Podemos trazer, como acontece com o Inimigos, né? Com o grupo e com essas aulas espetáculo, trazer as músicas do período para os estudantes escutarem, tentarem ler e compreender essas músicas a partir das suas subjetividades, das entrelinhas. As notícias, podemos trazer alguns filmes. Não precisa ver o filme todo, às vezes não cabe na sua aula inteira, mas pequenos trechos de filmes que a gente tem sobre esse período, e temos vários, né? Brasileiros, inclusive, que estão disponíveis para a gente acessar, inclusive agora nessa parceria fantástica que o governo federal trouxe, né? Da nossa filmografia disponível, gratuita, para a gente poder usar o tempo que a gente quiser, um streaming gratuito para nós, do que a gente tem de mais legal no cinema brasileiro, tá lá. Podemos propor rodas de conversa sobre o tema mais sensíveis, fazendo rodas mesmo, em círculo, a gente traz o tema, traz um excerto de uma notícia, um trechinho. Gente, vamos conversar sobre isso? O que vocês entenderam? O que vocês sentiram disso? Podemos propor alguma questão disparadora. Então, ao invés da gente começar apresentando o material, a gente apresenta uma pergunta, faz o inverso, não mostra nenhum material, faz uma pergunta. E a partir do que eles vão trazendo de respostas, a gente pode ir trazendo os materiais para eles irem consultando e construindo esse conhecimento conjunto.
A gente pode também trazer uma proposta comparativa, uma notícia de 1970 e uma notícia atual. E como essas duas notícias, apesar de tão distantes pelo tempo, porque eles jovens vão achar super distantes, eles nem eram nascidos ainda, né? Então, como que uma notícia de 1970 parece tão atual, tem uma outra agora, em 2026, que conversa com essa notícia? Nossa, eu tenho um assassinato aqui com esse tipo de tortura, e nossa, eu tenho aqui esse mesmo tipo de. Nossa, eu tenho aqui uma mulher que desapareceu assim, e aqui uma mulher desapareceu em 2026 assim. Então a gente também pode fazer esses comparativos, que eu acho que traz um chacoalhão. Você fala, meu Deus, passou 50 anos e não mudou nada? Como assim? Né? Também podemos fazer essa pesquisa mais de campo. Então, o estudante entrevista um avô, um parente mais velho, ver se ele conhece alguém que tem uma história interessante do período para contar, ou que então não tem nada para contar do período. Porque não viveu aquilo, viveu essas notícias que eu falei da Brigitte Bardot e tal, né? Então, podemos fazer esse tipo de pesquisa, conversar com... Até pensar, Daniela, desculpa interromper, mas Pode assim, até falar. pensar o porquê que essas pessoas não tinham noção do que Exato, estava acontecendo, né? O porquê desse exato. silêncio dentro de uma sociedade que vive a censura, e a censura prévia, antes da publicação, né? Então, tem muitas margens, inclusive, para pensar os silêncios. Exato. E para a gente pensar essas ausências, né, de discurso, né? É porque morava distante, como aconteceu, por exemplo, com minha mãe, que falava que morava na roça? É porque não tinha acesso às notícias? A pessoa estava num lugar que não chegava notícia, ela não tinha acesso a um rádio, à televisão, ao jornal? É porque a família era muito conservadora? É porque tinha um trauma já ali, morando naquela família, então determinadas coisas viraram tabus a se falar. Então são tantas, sabe, camadas que uma conversa com um familiar mais velho pode trazer. Pode ter uma conversa com uma autora, como eu, com uma sobrevivente, um depoimento de um sobrevivente, um relato mesmo de um sobrevivente, de uma pessoa que foi torturada, de um amigo, de uma pessoa que passou por isso. Então a gente tem muitas maneiras de fazer o jovem tomar contato que não seja de forma doída, que seja mais questionadora, curiosa, interessada. Vai ter a dor, é lógico, porque a gente está falando de traumas sociais e individuais, mas vai ter também essa coisa instigante de vamos descobrir juntos o que aconteceu nesse passado. E tudo isso que a gente faz em diversos componentes, isso pode ser abordado em diversos componentes, juntos, interdisciplinares. A gente pode criar um projeto só para isso, pode criar uma manhã de um colóquio, como a gente trabalhou numa escola, onde eu pude fazer isso com os estudantes. A gente fez uma manhã, um colóquio, ditadura militar no Brasil. Trouxemos outras escolas, pessoas que iam falar desse tema, momento para um lanche coletivo, momento de apresentação de teatro dos alunos sobre o tema. E a gente fez uma manhã sobre isso, uma imersão sobre isso, também pode ser. Pode ser uma coisa mais ao longo do ano, você vai fazendo em determinados momentos, se você tem condição de ficar com uma turma por um longo período. Então, acho que existem muitas maneiras da gente abordar que não seja só pela dor. E aí a gente pode trazer desdobramentos extremamente sensíveis, usando a arte. E aí eu trouxe porque, né, gente, eu puxei a sardinha para o meu lado, é óbvio. Porque eu sou professora de arte, eu vejo possibilidade em tudo. Então, a gente pode criar com os estudantes manifestos. Formar grupos com os estudantes, onde cada um vai fazer um manifesto inspirado por esse período. Então, hoje em dia, 2026, qual é o meu manifesto social e político? Baseado em tudo que eu vi da ditadura e de que permanece acontecendo, eu vi esses comparativos, eu vi as imagens, eu ouvi as músicas. Qual é o nosso manifesto de juventude hoje? O que a gente não aceita mais? Quais são nossos valores? O que a gente quer? Quais são nossos valores? O que a gente não quer tolerar? O que a gente não quer aceitar? Ou então, uma antologia de poemas, cada estudante pode escrever um poema sobre o período, vamos juntar todos eles e fazer uma antologia. Pode ser um livretinho, fanzine mesmo, vamos fazer costurado na escola, uma oficina de costura e a gente faz os livretes e vai distribuindo entre os alunos no recreio. Um sarau,
Cada um apresenta uma proposta, faz uma tarde de sarau na escola, sarau sobre ditadura contemporânea. Como são as ditaduras hoje em dia? Vamos transpor para a nossa atualidade. Que silêncios a gente está precisando viver? O que não está sendo narrado? O que está sendo apagado? Podemos fazer pequenas esquetes teatrais. Então, a gente leu sobre a vida de uma mulher e aí a gente vai falar sobre ela através de uma peça de teatro curtinha, de 5 minutos, sobre essa mulher. Cada grupo faz uma esquete sobre uma, né? Ou uma roda de debate, uma sala, outra sala, junta todo mundo numa única turma e faz um debate bacana. Ou a sala, de repente, aquela turma vai construir uma bandeira ou um estandarte que tenha esse manifesto de forma imagética. Qual é a bandeira que a gente carrega da nossa turma? Porque, gente, depois de tudo isso que a gente vai ter conversado sobre ditadura e sobre política, como a gente não vai fazer o nosso estandarte, né? Nossa bandeira? O que a gente carrega na nossa mão e leva para todo lugar? Bandeira da nossa vida. Uma linha do tempo ilustrada para os professores de história. Então, a gente faz uma linha do tempo do período da ditadura e a gente faz desenhos e ilustra essa linha do tempo. Pode ter desenhos de rostos dessas mulheres com retratos, como eu coloquei ali, desenho dos retratos. A gente pode fazer desenhos de lugares importantes da época. A gente pode fazer a Brigitte Bardot chegando no Rio de Janeiro, entendeu? A gente pode trabalhar com bordados em papel, em tecido, é uma atividade que eu faço muito, da gente bordar palavras. Então, eu estudei tudo isso. Que palavra ficou forte para mim? Vou costurar essa palavra num papel. E aí a gente vai fazer esse monte de papel virar uma grande cortina de papel, de bordados, com as nossas melhores palavras sobre esse tema, que a gente chama hoje em dia, né, de mapa mental. Tão, assim, moderno, contemporâneo, o mapa mental, a gente faz no aplicativo. Não, eu sou de fazer o mapa mental no bordado. Cada um borda a sua palavra no papel e vamos costurar essa cortina. Tem o tecido? Faço um tecido. A gente também pode criar os potes dos desejos. Só uma coisa que eu queria lembrar, não sei se você chegou a conhecer, tem um trabalho lá eu soube em Curitiba, que estava sendo divulgado, então, era uma moça que organizou bordados das pessoas que participaram da ditadura e que faziam bordados com alguma coisa referente ao período em que elas participaram. E disse que foi incrível, assim, essa exposição que eles fizeram lá em Curitiba. Eu não sei Lore, se... amanhã... Eu não estou ouvindo você. Ai, desculpa, Mutou. gente. Lore, amanhã eu vou estar numa live com uma bordadeira. Ai, que interessante. Que está fazendo bordados históricos. E ela está fazendo bordados da ditadura. E a gente vai ter uma conversa, enquanto a gente conversa, ela borda. É incrível o trabalho dela. Incrível. Muito legal. Muito bacana. Compartilha com a gente, Daniela. Gente. Sim, vou compartilhar. Vai ser às 5 da tarde, amanhã. Okay. Com essa bordadeira. Essa experiência do bordado é uma coisa muito, muito, muito bacana. Na marcha desse ano dos 50 anos da ditadura na Argentina, eu tive a oportunidade de estar com o pessoal acompanhando e elas fizeram o movimento das mães, das avós, né? Sim. Fizeram uma bandeira gigante com o nome de todos aqueles desaparecidos que elas conseguiram levantar. Então, cada família bordava num pedacinho de pano e elas costuraram uma bandeira gigante que passou assim a marcha inteira. Foi uma coisa incrível. Que coisa linda, né? Porque o bordado, gente, carrega esse calor da mão, né? O estudante, ele vai precisar se dedicar num tempo, com este calor, com esta paciência que o bordado exige, com a dificuldade da pega, da pinça na mão, com aquela agulha. E assim, como isso é incrível. Eu trabalho bordado com os estudantes, com sexto, com sétimo, com o ensino médio, e são momentos extremamente lindos de você ver aquele monte de jovens, 34 alunos bordando,
seus desejos no papel, suas palavras, suas memórias, é muito bonito. E eu também indico a atividade que eu acho que é muito bonita também, chamada Pote dos Desejos, porque assim, depois de tudo isso que a gente fez, de tanta dor, de tanto contexto, o que é que a gente quer para esses futuros possíveis que a gente pode construir juntos, né? Então, os estudantes podem fazer potes individuais com seus melhores desejos para o futuro, ou a turma pode criar um grande pote e cada um põe seus desejos ali dentro, e a gente vai ter a memória, que também não é pela dor, é pelo sonho, é pela esperança, sabe? Então a gente tem muitas possibilidades para além da dor que a ditadura nos trouxe, né? Eu acho que fica esse tipo de contribuição, assim, da minha parte como professora e artista, sabe? Em sala de aula. Daniela, a gente termina assim, com a cabeça cheia. E eu acho que coisa boa, que noite que nós estamos tendo, porque pelo menos eu saio daqui com a cabeça assim, pensando 1 milhão de coisas e possibilidades do que a gente pode vir a fazer, provocar, suscitar, né? E a gente está com um grupo de professoras e professores, então, que podem desdobrar uma série de ideias a partir das inspirações. Eu acho que o que você nos traz na noite de hoje é um conjunto amplo de inspirações para que não se encerre. O livro ele não encerra, ele abre. Exato, ele é um caminho para múltiplas possibilidades. Esse era o meu desejo, sabe? E aí, quando eu vejo um poema se transformar numa música que está sendo cantada Ficou no linda. espetáculo e que ficou lindo, quando eu vejo um professor usando o livro para ler num cursinho popular aqui em São Paulo, narrar o poema para os estudantes, quando eu vejo uma outra professora que teve contato comigo a semana passada, falando que está trabalhando com fotografias familiares a partir do tema, ou então amanhã essa bordadeira que vai transformar essa conversa. Quando eu vejo isso, eu falo, sabe, o livro está cumprindo o seu caminho lindamente, que é abrir porta, sabe? E deixar a gente lidar com esse trauma social, com esses traumas individuais, falar do que é preciso, dizer esses nomes, para a gente construir outras trajetórias daqui para frente, né? Fico muito feliz. A gente está encerrando a noite de hoje, mas com o desejo da continuidade desse contato, dessa parceria, Daniela. Queria agradecer muito, viu, Aline, pela oportunidade, pela sua mediação, que foi super gentil, carinhosa, por todo mundo que esteve aqui presente até o finalzinho, e por todos e todas que vão ter contato com esse material depois. Fica o meu grande abraço. Eu queria que você divulgasse o material. Na próxima página que você vai colocar aí, tem os meus contatos. Maravilha. Eu deixei o meu telefone, eu deixei o meu Instagram, o meu site, o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo para qualquer informação, não só para adquirir o livro, mas assim, para a gente conversar sobre propostas pedagógicas, sobre esse período, sobre a pesquisa, sobre o que quiserem, né? Eu sou uma professora, né, gente? Então, assim, dito isto, não acho que eu não preciso dizer mais nada do meu desejo de troca. E muito bacana que a gente pode continuar acompanhando as próximas atividades, inclusive essa de amanhã, né? Sim. Com esse canal aberto, a gente pode compartilhar. Vou ficar muito feliz. Coletivo. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, gente. Uma boa noite, Um bom descanso e um abraço. Vou interromper aqui a gravação. Tá bom. Tá bom.